Fala galera, o Papo Categoria tá voltando com uma figura muito especial que demorou, mas finalmente teve uma oportunidade aqui na sua terra do futebol da Bahia. Um cara que já ganhou o mundo, já mostrou a competência em todas as divisões do futebol brasileiro e que eu vou apresentar logo, porque ele tem muita coisa para falar com a gente. Marcelo Chamusca, o novo técnico do Vitória. Bem-vindo. Marcelo, seja muito bem-vindo, boa sorte. Obrigado. Inclusive, estamos gravando hoje, quinta-feira, dia da lavagem do Bonfim, para abençoar tudo aqui, para que ele leve o Vitória de volta à primeira todo mundo divisão, lavado. que é o seu grande objetivo, né, Chamusca, esse ano? É verdade. Acho que é o objetivo do clube. O Vitória precisa voltar à primeira divisão. Só que a gente vai ter um caminho a percorrer. E esse caminho começa já agora com Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, Copa do Brasil também, uma competição importante, principalmente pela questão orçamentária do clube, né? Então a gente tá se planejando para iniciar bem a temporada e poder ter uma continuidade de trabalho. Eu sei que na cultura do futebol brasileiro é muito importante esse primeiro trimestre para a continuidade do treinador. Eu não sou um profissional que me iludo muito com as coisas, não. Eu penso sempre muito no próximo jogo, no próximo campeonato. Eu não fico muito pensando a médio e longo prazo, que eu sei que a nossa cultura não permite isso. Então, eu estou trabalhando para agora, para começar fazendo um trabalho de qualidade, começar montando uma equipe com o espírito de competição, para que a gente possa fazer uma retomada e ter essa continuidade que vai ser importante para o segundo momento, que aí sim é o Campeonato Brasileiro da Série B. Esse ano, a perspectiva e as possibilidades de um campeonato muito acirrado, muito difícil, até pela essa condição. As equipes que caíram também, né? Muito time de camisa, de tradição, então a expectativa de muita dificuldade em todos os campeonatos. Mas eu penso eu falo que cada problema a seu tempo. Agora a gente está pensando no estadual e Copa do Nordeste. Chamusca, você por muito tempo foi especulado, teve na boca do torcedor o seu nome para vir, para treinar na Bahia. Teve gente que pediu muito. Teve ele, gente, né? O profissional de imprensa, entendeu? Que quase vestiu a camisa na bancada para pedir o técnico Chamusca. Mas com razão, eu dei razão a esse profissional, inclusive. Né, Pedro? Claro, tamo junto. Everybody love you. Então a gente vai chegar nesse assunto. Vai chegar. E, assim, você que tem um histórico, a sua família tem um histórico de sucesso também na função de treinador, dentro do futebol da Bahia. Sim. Aí, de repente, pinta a oportunidade, finalmente Chamusca vir. Só que num momento tão sensível do Vitória. Como é que você enxerga isso? De fato, assim, poxa, podia ser em outro momento, ou não tinha momento melhor para vir do que pegar um clube que está sensível, precisando de autoestima, até certo ponto desacreditado para essa temporada com de orçamento, de tudo que aconteceu, e montar o trabalho e fazer as coisas acontecerem? Eu entendi assim o momento do clube. O primeiro clube que me deu a oportunidade, né, quando eu fiz a minha transição atleta-treinador, foi o Vitória. Abriu as portas para que eu pudesse fazer essa transição. Eu sou muito grato, assim, porque foi uma grande escola para mim de aprendizado, e eu concluí todas as etapas, mas essa etapa de começar como treinador de base, né? Eu falo assim, eu fui atleta de futebol, tem até uma palestra que eu faço aí no mundo corporativo, quando me convidam, que eu falo sobre isso, que a importância das etapas, em todos os ramos de atividade. No futebol não é diferente. Eu fui atleta, ou seja, eu tenho o cheiro do vestiário, eu tenho um sentimento. Eu, quando falo com meus atletas, eu sei exatamente o que ele está pensando, porque eu tive no lugar dele lá durante muito tempo. Então eu tenho esse sentimento. Eu comecei como treinador de base, criei um olhar assim, uma sensibilidade para detectar talento e reconhecer características de jogador, uma etapa importantíssima. Depois eu virei auxiliar técnico, foram 10 anos, sendo que 8 anos trabalhando com o meu irmão, com o Péricles, onde eu fazia análise de adversário o tempo todo. Isso me deu uma sensibilidade assim, para eu poder olhar o adversário e já tentar fazer uma leitura tática do que a gente iria enfrentar em cada jogo. E depois retomei minha carreira como treinador, ou seja, eu passei por todas as etapas que são necessárias para que um treinador consiga ter sucesso. E o Vitória ter aberto a porta para mim em 1994, quando eu ainda era atleta, isso pesou muito para que eu tomasse uma decisão, entendendo o momento, sabendo que é um momento de dificuldade, mas eu já estou
15 anos que eu trabalho fora de Salvador. O último clube que eu trabalhei foi o Bahia em 2004. Eu era auxiliar de Vadão quando eu fui convidado pelo Péricles para trabalhar no São Caetano. Ele tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil com o Santo André. E aí ele acertou, estava quase acertado com o Flamengo. Não sei se você lembra dessa história. Sim. Chegou a ser anunciado pela imprensa. Até que ele ganhou o título em cima do Flamengo. Flamengo 2-0 no Maracanã, era Abel Braga, o treinador do Flamengo na época. O Flamengo era o favorito. Tudo. Aí ele me convidou e eu saí. Já tem 15 anos, na verdade, que eu estou rodando. No Japão, Catar, fui para um lado, a família, quando soube da proposta, falou: Marcelo, venha pra cá, venha pra casa. Falou, né? Não fez isso mesmo, né? Eu vou te falar uma coisa, duplo sentimento da família. Preocupação Preocupação não pelo momento do clube, mas pela exposição. Sim. Porque pela primeira vez, na verdade, eu vou vivenciar uma exposição na minha terra. Sim, claro. Porque eu vim aqui em Salvador passar férias. E agora não, agora eu vou trabalhar aqui. Onde eu nasci. Você ainda conhece Salvador, sabe andar? Porque 15 anos longe. Eu acho que eu conheço ainda. Apesar de que a minha rota, depois que eu fui lá para a Vila do Atlântico, é mais litoral norte. Tá mais pro lado de lá, né? Não tá mais pro lado de cá, não. Mas eu tenho. Você sabe que eu nasci no bairro da Liberdade, né? Mudando um pouquinho já saí um pouquinho do tema, mas a minha resenha eu nasci na Liberdade e com 2 anos, quase 3 anos, eu fui morar na Barra, aí fui criado adolescência, juventude, tudo na Barra. Então, para tomar essa decisão, claro, eu consultei minha esposa, consultei minha família. Meu pai é um senhor de 87 anos e meu irmão agora está trabalhando na Arábia Saudita. Isso pesou também. Sim. Porque eu queria estar um pouquinho mais próximo dele nesse momento. Ele tem alguns problemas de saúde. E aí juntou, apoiou, né? Aí juntou, apoiou também, né? Apoiou e ficou muito contente. E aí juntou, foi um pacote, diríamos assim. A proximidade da família, eu queria ficar mais próximo dos meus filhos, da minha esposa e do meu pai. A estrutura que o Vitória tem, porque eu tenho que ser sincero, nos últimos clubes que eu trabalhei, nenhum deles eu encontrei a estrutura que eu encontrei no Vitória, cara. Nenhum. Estrutura física, estrutura de mentalidade muito boa, todos os departamentos trabalham e funcionam muito bem. Então eu estava buscando para a minha carreira uma situação, uma oportunidade como essa. E fiz uma análise das dificuldades, mas assim, em vários clubes que eu assumi em uma condição muito parecida. Isso que me deu a motivação de aceitar. Quando eu aceitei, por exemplo, a proposta do Guarani, vários amigos mesmo mandaram mensagem: rapaz, você é maluco, você vai pro Guarani. Fechar, vendeu o Pingo de Ouro. Vendeu, já estava vendido, um monte de dificuldade, e não tinha time, tinha sido eliminado da A2 do Paulista. E eu fui e fiquei 7 meses maravilhosos, quase que eu fui campeão brasileiro. Quase. Subi o time, eu tenho uma identidade hoje muito grande com a torcida do Guarani. A gente fez uma reconstrução, cheguei, tinha 5 ou 6 jogadores. Você montou o elenco todo? A gente montou, eu fiquei 1 mês em São Paulo. Treinava de segunda a sábado e domingo eu assistia os jogos, da A1 e A2. E eu montei o time do Guarani só com os jogadores do Campeonato Paulista. E aí conseguimos êxito no final. Uma coisa bacana que aconteceu comigo no Guarani, por exemplo, quando eu fui, no primeiro dia que eu fui ser apresentado, quando você entra no vestiário do Brinco de Ouro, tem várias fotos, não sei se vocês já entraram lá. Não, Brinco de Ouro não conheço. Careca, Zenon, Bozó, Renato, aqueles caras que foram campeão em 78. Sim. E tem também de outras épocas. Tem Fumagalli, tem um monte de foto assim. E tem uma foto bacana, que é a foto da arquibancada ali, aquela arquibancada superior. Que fica de frente para a cabine de TV. Que fica de frente para a cabine de TV, que já tinha 4 anos que estava fechada. Interditada, né? Que eles chamam de tobogã. Que ele é assim, né? Ele é em pé. Ele é em pé. Tobogã estava interditado há 4 anos. E no meu primeiro dia, não tinha time, não tinha nada, eu falei pro diretor, falei assim: nós vamos abrir esse tobogã. Aí ele falou: você é louco, rapaz, isso aí tem 4 anos que a gente não tem nem torcida para botar aí. Ele falou para mim, eu falei: não, nós vamos abrir esse tobogã, rapaz, pode escrever o que eu estou te falando aí, a gente vai fazer um trabalho aqui, vamos resgatar, vamos acordar um gigante, foi essas palavras que isso aqui é um gigante, a gente vai acordar e a gente vai colocar, vai ter que abrir. Chegou nos 2 jogos finais, e se eu não me engano, no jogo da semifinal, estava lotado. Foi boa, não foi? Foi. A semifinal foi contra o ABC, que a gente fez uma retomada, e perdeu de 4-0, ganhou de 6-0, conseguiu reverter, e a final foi contra o Boa nos 2 jogos. E já tinha feito uma remontada no jogo do acesso também, que foi 3-1 fora e 3-0. Então, na Fortaleza, quando eu assumi em 2014, não tinha calendário, não tinha dinheiro, não tinha time. Eram 5 ou 6 jogadores de base, e nós ficamos 26 jogos invictos com essa montagem.
E bateu na trave. Bateu na trave no acesso, mas fizemos um campeonato. Perdemos no 2-0 com o Ceará. Era até Sérgio Soares, o treinador do Ceará, pela vantagem que eles tinham no campeonato. E assim, eu falo até brincando, eu gosto de quebrar pedra, velho. Eu gosto de quebrar coco. Eu acho que a gente tem que partir para cima, não tem que ficar muito olhando só as coisas negativas. Eu vejo um monte de coisa positiva no Vitória e por isso que eu vim e aceitei. Chamusca, você falou uma palavra que a gente vem usando muito com relação, quando se fala do Vitória, de resgate. E o Vitória nos últimos anos, politicamente, administrativamente e dentro de campo, precisa ser resgatado como instituição. São vários presidentes, diretores de futebol, insucessos dentro de campo, que levaram o clube à situação que está hoje. Você já falou da questão orçamentária, que hoje o Vitória nem orçamento tem aprovado. Aprovou um orçamento emergencial de 5 milhões apenas, mas o orçamento para o ano não tem. E você teve sucessos com times, como você já disse, com estrutura inferior que você encontrou, sim. Mas em uma situação de resgate parecida. Você falou do Guarani subiu da C para B. Falou do Fortaleza, mas você pegou um Salgueiro e colocou na Série C. Isso. Você pegou o Ceará e colocou numa Série A. Você só não subiu ninguém na Série A porque não tem como subir mais ninguém, mas acesso é com você. Deixa eu te falar uma coisa. Meu primeiro treino no Ceará, quando eu fui contratado, eu estava no Paysandu, comecei muito bem a Série B, aí depois deu uma oscilada. Eu tinha sido campeão estadual no Paysandu, fomos à final da Copa Verde, perdemos para o Luverdense. Nessa coisa de sequência de jogos, a gente não conseguiu. Calendário. Não, no primeiro jogo que a gente alternou, para você ter uma ideia do nível de dificuldade, eu coloquei um time alternativo na final do campeonato. No primeiro jogo não tinha condição, porque tinha um jogo domingo contra o Remo e um jogo quarta-feira em Cuiabá contra o Luverdense. E eu sentei com a diretoria e a gente escolheu a prioridade. Qual é a prioridade? Era ganhar o Repá, era ser campeão estadual. Sim. Então eu vou alternar o primeiro jogo e a gente tenta, se tiver um resultado, segurar lá depois. Segurar no segundo jogo em casa. Aí fomos para os 2 Repá, ganhamos o título estadual e fomos para o último jogo com o Luverdense, só que perdemos de 3-1 o primeiro Ficou jogo difícil alternativo. Foi 1-0, abrimos 1-0 e no segundo tempo teve um pênalti, eles fizeram 1-1, aí a gente sem força mais nenhuma, inclusive física, para tentar a reação. Quando eu cheguei no meu primeiro treino lá no Ceará, tinha uma faixa aberta, fora presidente. No 9º jogo no 10º jogo da Série B, que eu saí no 8º do Paysandu, o 9º quem fez foi o professor Daniel Azambuja, que está agora aqui no Vitória, que trabalhou na preparação física. Era auxiliar meu lá, trabalhou 11 meses comigo, está na preparação física agora do Vitória. E tinha lá faixa, tinha grito. Uma boa parte da torcida, por eu ter trabalhado no Fortaleza, tinha alguma restrição ao meu nome, porque entendiam que eu tinha uma identidade com Fortaleza, rival. Tinha se isso, na verdade, é uma bobagem. Nós somos profissionais. E o maior, cara, o que eu acho mais interessante, quando você trabalha num clube, no estado e é contratado pelo outro, é porque houve uma demonstração de respeito. Sim, concordo. E eu trabalhei 80 e mais de quase 90 jogos no Fortaleza, disputei vários clássicos, perdi um ano e ganhei o outro, e meu comportamento foi o mesmo, quando eu perdi, quando eu ganhei. Então, havia uma situação ali de pressão, de dificuldade, que eu via que era uma questão política dentro do clube, mas isso não abalou em absolutamente nada. Eu costumo falar o seguinte, inclusive eu falo isso para os dirigentes: se existe uma questão política e consegue se separar, e essas questões políticas não entram no vestiário, não atrapalha em nada o trabalho do treinador, não atrapalha em nada. Nada. Se você cumpre as obrigações, você tem estrutura de trabalho e o treinador consegue manter um bom ambiente de vestiário, com critério, com justiça, os jogadores sendo seduzidos pelo trabalho do treinador e acreditando, rapaz, os caras podem estar se matando na diretoria do clube. Isso não vai trazer nenhum abalo à parte tática. Não tem. Agora, quando a questão política começa a interferir em atraso de pagamento, falta estrutura de trabalho. O que foi prometido não foi cumprido. Não foi cumprido. Você não consegue, por exemplo, a diretoria dá uma entrevista, o treinador fala uma coisa, o jogador fala outra. Aí a tendência é o negócio não dar certo. Então, o que é que eu acredito? Só acredito em uma coisa. Para você melhorar a situação política do clube, você precisa de resultado. Isso é uma coisa. Esse é o resgate para o Vitória, então? Resultado. Agora, poxa, Musca, vocês vão ganhar tudo? Não, é impossível você ganhar tudo. No Ceará eu perdi alguns jogos, sim, ganhei outros, empatei outros, mas o objetivo principal, que era subir, nós conseguimos. Então vai ter algum momento que você vai perder, algum momento que você vai empatar, isso vai acontecer, mas você tem que ganhar mais e fazer com que a postura dos jogadores, o seu comportamento, o dia a dia do clube
retome essa confiança, principalmente do torcedor, porque aí você retomando a confiança do torcedor, cara, futebol é tudo assim, ó, é impressionante, em todas essas situações que eu falei para vocês que eu cheguei, cara, de uma hora para outra tinha 50 mil pessoas no estádio, 25 de cada lado, em uma situação assim, por exemplo, quando eu assumi o Fortaleza, existia um tabu, tem isso também. Eu consegui quebrar 2 tabus. Eu quebrei o tabu do lado do Fortaleza, depois quebrei do lado do Ceará. Que já existia um tabu contrário, você entendeu? Tem um tabu em vigência aqui no tabu, mas tabu é feito pra quebrar, cara. Né? Pra quebrar. São 11 jogos? 10 jogos. 10 jogos. Lá eu não me lembro bem do Ceará pro Fortaleza, mas do Fortaleza eu me lembro bem. Eram 16 jogos. 16 jogos. Eram 4 anos. Aqui são 10. Já chega, né? Já chega. Então, pressão, peraí, calma. Bota pressão, mas ele falou que gosta de desafio. Mas a questão do resgate que eu falei do Vitória, aí você acabou respondendo, é resultado. Se tiver resultado, a torcida se acalma, as coisas fora de campo também dão uma arrefecida. A gente fez um jogo bom aí na terça-feira. Postura do time foi boa. Teve mais chance de ganhar o jogo do que o CSA. Sim. Eu já encontrei torcedor animado na rua aí. Esse ano vai ser diferente. Futebol é assim. Claro. E a gente tem que acreditar nessa condição qualquer mudança renova a esperança. Retomada. Por exemplo, o que eu estou falando para vocês aqui. Quando a gente ganhou, eu estava lá no Fortaleza e a gente conseguiu ganhar do Ceará, cara, houve um crescimento muito grande de confiança de todo mundo. Em apenas uma vitória e uma quebra de um tabu. Sim. Então, o futebol é assim. O resultado transforma tudo muito rapidamente. Agora tem que acreditar e trabalhar para que os resultados aconteçam. Chamusca, eu quero que você fale pra gente essa questão da sua chegada ao Vitória, que foi uma coisa surpreendente, porque você foi anunciado em outro clube. Mas antes, eu quero agradecer a galera do clubetobia.com.br, que traz cerveja pra gente. Seu clube de cerveja, www.clubetobia.com.br, e também a galera da Gardini Barbershop. Ó que beleza, ó como eu tô bonito. Você não precisa dizer que eu tô bonito, eu não quero que eu lhe dê esse conselho, você tem que admitir isso, que a Gardini tem essa dificuldade de fazer milagre, inclusive, né? Tá quase. Cheguei lá na Gardini e os caras disseram assim, meu irmão, você quer? Eu falei, porra, eu quero tirar a barba. Os caras, velho, deixa a barba. Eu falei, não, tire. Os caras, tá bom, vou tirar aí. Tira, beleza, qualidade. Vai lá, Gardini Barbershop, @Gardini Oficial no Instagram. É o melhor lugar pra você fazer a barba, astral, bom de ambiente, bom de galera e o serviço maravilhoso. Chamusca, seguinte. De repente, Califórnia, o Oeste de Itápolis, Marcelo Chamusca é o novo técnico. Inclusive... Falar pros caras aqui, só me interrompendo. Clube Tubia, né? Isso. Pô, tô fazendo mexer, tem que mandar um negocinho pro professor. Alô, Pablo Caldas. Alô, muchacho, é você que torce. É seu treinador, viu, muchacho? Tô fazendo mexer, tem pronto. que mandar uma caixa, um negócio. Esse é o coração rubro-negro, o senhor e dona Larissa, os corações rubro-negros. Tá garantido. Vamos deixar o bolso rubro-negro também, viu? Não, tá garantido, essa aí tá garantido. É seu treinador. O kit é seu. De vez em quando, o professor também precisa de um relaxante muscular. Às vezes pro juízo. Pra dar uma relaxada na musculatura. Esse relaxante muscular, a assessoria do Vitória conhece, né? Assessoria. Nós temos uma assessoria do Vitória aqui. Rapaz, tirando Yuri ali, o nível de boemia. O Clube Tubia fatura muito ali. Bom, vamos lá. Oeste de Itápolis anunciou Chamusca. Percebi até alguns amigos meus meio broxando, assim, com essa novidade do Oeste apresentou. Eu não acreditei, bicho. Porque assim, a história que, Cássio, só emendando, na TV, na rádio, aqui no bar, eu falei diversas vezes que, pra mim, o nome pra treinar o Vitória pra esse ano era Chamusca. Sim. E falei abertamente, como jornalista, dando o embasamento, e como torcedor. Então... Quando apareceu Marcelo Chamusca no Oeste, eu fiz, não é possível. Não é ele. Não é ele que eu tenho no Vitória. Mas, eis que, alguns dias depois, o Vitória anuncia a sua chegada. E eu queria que você... Como é que isso aconteceu? E você até aqui, nos bastidores, contava um pouco da sua angústia, né? Desse processo, já que você sempre foi um cara que valorizou muito a palavra, enfim, mas que teve essas duas oportunidades. Na verdade, eu vou fazer um resumo do que aconteceu na prática em relação a essa situação. Quando eu saí do Ceará, na metade não foi nem na metade do ano, acredito que tenha sido no mês de maio. Foi início do Brasileiro. Foi no jogo aqui, foi no jogo sexta rodada. Eu fiz 6 jogos, peguei uma sequência muito dura, o time estava esfacelado, vários jogadores lesionados, perdi Pedro Quem por causa de antidoping, então a gente deu uma quebrada, na verdade, na estrutura da equipe. E eu tive que remontar no início do campeonato contra adversários como Corinthians, tinha São lance Paulo, que a bola Flamengo. Não entrava, né? Porque contra o Vitória mesmo, você foi fez assim, um jogo, o time fez um jogo a gente bom. estreou contra o Santos, depois segundo jogo com o São Paulo, 0-0. terceiro com o Flamengo, quarto com o Corinthians.
E aí, no 5º jogo, América Mineiro e 6ª Vitória fora. Essa foi a tabela que eu encontrei no início da Série A. Foi uma tabela muito difícil, por quê? Porque a gente se desgastou muito para conquistar o estadual. Foram quatro clássicos. Nós vencemos os 2 finais, vencemos 3. Fizemos uma Copa Nordeste. Quando eu saí, o Ceará era a melhor campanha da primeira fase. Depois foi eliminado, inclusive pelo Bahia, né? Sim. Na semifinal. Chegou a ser o clube com mais jogos na temporada por algum tempo. Porque nós cansamos de fazer dois jogos de 2 em 2 dias. Teve um jogo que a gente jogou em Maceió terça e em Fortaleza na quinta. Que é sobre-humano. E não tinha avião. Teve que fazer uma parte de Maceió a Recife. Voo rasteiro? Voo rasteiro até Recife. Recife pegamos um avião para chegar na quarta para jogar na quinta. Então aconteceu várias situações não assim recupera jogador, não treina, não descansa, não relaxa. Cara, o negócio ficou tão apertado que eu dei um perereco na beira do campo lá e saí de ambulância, quase que eu morro lá no último jogo. De pressão. Taquicardia, arritmia, foi. No jogo final eu não vi o time ser campeão, pô. De tanto que eu tive um pico de estresse dessa sequência louca, alucinante de jogo, ganha, tem que ganhar, que no jogo final eu senti uma arritmia e passei mal. Saí no primeiro tempo do jogo, fui para o hospital, não deixaram eu voltar mais. Com angina, com um monte de coisa lá, e depois fiz todos os exames, não foi detectado nada, e era realmente estresse, somatização no caso, né? De todas essas consequências. Então, eu até perdi. Não foi o Oeste, E olha que eu não tomei nenhum copo de cerveja ainda. Vamos lá. O Oeste foi o seguinte, eu estava só resumindo as situações. O Vitória me procurou no meio do ano, a gente teve 2 ou 3 reuniões com o presidente, tive com Jorge Macedo, com Chico, com Roberto, só que eles optaram por contratar Carpegiani. Vida que segue, eu recebi uma proposta da Ponte, acabei indo lá para a Ponte, fiquei apenas 30 dias lá na Ponte e voltei. Ao término do Campeonato Brasileiro... Aí você está vendo isso na queda de Mancini, você está falando. Quando o Mancini saiu... Na saída de Mancini, o Vitória contactou ele. Contactou comigo, só que não optou por Carpegiani. Entendi. Me mandaram uma mensagem e eu entendi, tudo certo. Carpegiani, treinador mais experiente, com conhecimento da Série A já, e tinha... eu entendi o contexto. O Carpegiani tinha feito um bom trabalho no Curitiba, conseguiu salvar. Veio aqui no Bahia. É a mesma coisa, gente. Então o Vitória apostou num profissional experiente que tinha um histórico legal naquela situação que o Vitória estava enfrentando. Isso faz parte do mercado. Não houve qualquer mágoa de minha parte, muito pelo contrário, eu entendi e continuei esperando. Eu sabia que o mercado maior para mim era a Série B, pelo que eu tinha feito em 2017 no Ceará. Apareceram várias possibilidades, mas eu queria pegar uma equipe que tivesse mais próximo do G4, que eu pudesse entrar e brigar pelo acesso. Eu não queria, eu tive propostas de clubes que não estavam bem na tabela da competição. Então eu aguardei, aí deu 3 meses, apareceu a situação da Ponte Preta. Eu fui para a Ponte, voltei. No final do ano, antes de terminar o Campeonato Brasileiro, houve um contato do Vitória comigo, mas não se oficializou, não houve, na verdade, de fato, não se formalizou uma proposta financeira. Chegou um momento que eu fiz uma análise de mercado, que a gente faz isso, treinador. Eu peguei os 40 clubes da Série A e Série B e vi que 35 já tinham treinador contratado, só tinham 5 que não tinham. Estavam sobrando. Um deles era o Vitória. Só que as informações que eu tinha, houve um contato, mas a gente não chegou a ter uma conversa oficial e nem houve uma proposta oficial, apenas um contato e uma demonstração de interesse de novo em que houvesse nossa contratação. Então, paralelo a isso, o Oeste começou a me contactar, começou a me pressionar, pediu que eu fizesse uma proposta financeira, a proposta foi feita, não houve nem contraproposta, eles aceitaram e eu pedi para segurar mais um pouquinho, mas eles queriam oficializar e teve entrevista no site, aí talvez do tenha clube. sido esse um erro. Eu digo assim sempre que nessa questão do Oeste, o único que está isento 100% é o Oeste. Sim. Porque eu apalavrei, mas não assinei o contrato. E apalavrei na segunda-feira à tarde, foi divulgado nas redes sociais, tudo. E na terça-feira eu viajei para o Rio por curso da CBF. E quando saiu na internet, aí o Vitória voltou a me ligar, falando, você apalavrou, a gente estava conversando e tal. Então houve, na verdade, um erro de falha de comunicação entre o Vitória, a minha parte, e acabou dando todo esse imbróglio. Aí a gente ficou 2 dias ali tentando essa resolução,
até que... Vitória viu que tinha perdido. Corre atrás. O Oeste... Ainda bem que correu. O presidente do Oeste ficou meio chateado, mas aceitou como uma situação normal de mercado. E eu analisei e queria muito vir trabalhar no Vitória. Acabei acertando a minha vida lá com o Oeste e aceitando a proposta do Vitória. Essa é a história. Vamos falar então agora, já que você está no Vitória, o jogo já começou, a temporada já começou, o Vitória empatou na estreia com o CSA em 1-1. O próximo jogo vai ser novamente com o Sub-23, dando mais tempo para você trabalhar com o elenco, digamos, principal, que é um elenco hoje enxuto, que vai ser completado. Em algum momento esses dois elencos vão se unir. Falando do time, Chamusca, do seu pensamento, da sua metodologia, no Ceará, na Série A, você jogava num 4-2-3-1, time ofensivo, de posse de bola, com jogadores de velocidade nas pontas, e nos últimos anos, fosse com Mancini, que pegou um time prestes a cair e conseguiu salvar, com modelo e de até jogo mesmo bem... com o Carpegiani, modelo de jogo bem diferente. Time reativo, marcação forte, contra-ataque, se segura, entrega a bola ao adversário. E agora a gente começa a ver, nas contratações que o Vitória fez, mesmo que tímidas, jogadores que têm uma característica mais próxima daquilo que você quer. Sim. Tem Andrigo, que foi muito bem no Ceará com você. Tem Rui, que é um meio armador, coisa que o Vitória não teve nos últimos 2 anos. Sim. Então a gente já começa a ver, dentro das contratações, pelo menos uma perspectiva que esse padrão de jogo do Vitória vai ser diferente. O que é que você pensa para o Vitória em 2019? Bom, eu costumo falar o seguinte, no Brasil... É muito difícil um treinador ter o seu modelo de jogo, né? Que tempo, né? É tempo e você contratar jogadores com características para implementar o seu modelo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. O City de Guardiola. Sim. O Guardiola tem um modelo muito claro. E ele vai buscar os jogadores que se adequam ao modelo dele. Perfeito. Com dinheiro na mão, né? Perfeito. E não é tá muito longe de ser o mundo ideal para nós. A gente tem que pegar a característica dos jogadores que a gente já encontra no clube e ver qual modelo vai se adequar melhor que aqueles jogadores. Exatamente. Em cima das competições que a gente vai disputar. Sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender, é muito claro. Eu fui para o Paysandu. No Paysandu, eu gosto das minhas equipes com o jogo de posse de bola, de imposição. Jogar no campo do adversário. Propor o jogo. Eu gosto. Times ofensivos, né? O Tite até fala uma situação que é interessante, que o modelo de jogo do treinador é cultural. Eu fui um volante técnico que gostava de jogar. Então, seria muito difícil o meu time não ser um time que guarda a bola. Não tem um Chamusca dentro de campo. Fora zagueiro. É cultural. Mas cultural. Mas é bem cultural. É bem cultural isso. Você carrega na sua cultura de futebol, no caso, principalmente quando o cara foi atleta, e leva isso para o seu modelo. As suas convicções. Exatamente. Ou teimosia. Depende se der certo ou se der errado. Se der errado é teimosia. Então, eu gosto de propor, mas eu trabalho meus times também para ter reativo. O que é que eu costumo falar para meus jogadores e costumo treinar? Eu treino as fases do jogo. Sim. Tá? Fase ofensiva, fase defensiva, eles têm que saber o que fazem quando tem a bola, eles têm que saber o que fazem quando eles não estão com a bola. As transições ofensivas, aí entra o jogo reativo. Sim. Que eu treino muito isso com jogadores em várias situações. Tem a transição, quando você pressiona o adversário e rouba no campo do adversário, e tem a transição que você está com bloco baixo e rouba a bola no teu campo. Sim. Então a gente treina essas duas situações. E a transição defensiva, que é quando você está atacando, o que você vai fazer quando você perde a bola no ataque. E a última fase que a gente trabalha aqui são as situações originadas de bola parada. Todas elas, partir do tiro de meta, uma falta lateral, um escanteio, um lateral a ser cobrado. Em todas essas situações você tem alguma organização definida. Então o que é que eu faço? Eu procuro trabalhar essas fases para que a gente no jogo não seja um time de uma nota só. Eu não gosto de treinar um time com a nota só. É isso que eu estou dizendo. O Vitória nos últimos anos não adiantava. Fosse dentro de casa, fosse fora, todo mundo já sabia o que o Vitória ia fazer. Toma a bola, venha, eu vou me defender e tentar contra-atacar. Era uma nota só e uma nota muito mal batida. Não à toa acabou caindo. Aí o que acontece? Vão ter situações em jogos que você às vezes não tem um controle do jogo. Sim, natural. Não tem. Acontece. Uma série de aspectos, né? Às vezes o adversário é superior, às vezes o adversário naquele momento emocionalmente está melhor que você. Sim. No jogo. Aí você tem que ter uma postura de organização de fase defensiva que a gente chama sofrer. Saber sofrer. Vamos sofrer um pouquinho
mas vamos ter uma característica onde a gente possa saber aproveitar os espaços que o adversário está nos proporcionando para também a gente jogar de forma reativa. Eu consegui fazer isso muito bem lá no Ceará. Eu encontrei um time que era só posse de bola, que com jogadores de características assim, que a gente chama de mais fibra lenta, jogadores mais centrais, uma fibra um pouco mais lenta, e a gente conseguiu... nem fibra tem, você, essa altura do campeonato, nem fibra tem pra nada. Alguns atletas. Um pouco mais fibra lenta. Devagar, né, mano? Um pouquinho mais devagar, a gente chama de fibra lenta. E aí a gente colocou jogadores com uma perninha mais rápida, com uma condição de poder reativo, jogar em contra-ataque maior. E o time deu uma guinada a partir desse momento e foi feito durante o campeonato. Então, eu gosto que o time tenha bola, eu treino para que a gente possa, principalmente jogando em casa, ter imposição. Não sou muito de ficar fazendo distinção de jogo em casa e jogo fora. Eu acho que todo jogo para mim é 3 pontos. Eu penso dessa forma e monto o plano de jogo para ganhar. Já é um pensamento diferente do que a gente estava vendo nos últimos tempos. Já monto o plano para ganhar isso. Se você pegar a minha estatística nos clubes, a gente ganha muito jogo fora de casa. Eu acho que isso vai um pouco da minha mentalidade, que eu penso assim. Sim. E passo todo dia para os jogadores isso. Agora, o que eu estou falando, a gente vai criar algumas situações que em cima das características dos jogadores que a gente tem, e os jogadores que estão vindo com essa característica mais próxima. E já tem jogadores no 23 também que tem essa característica muito interessante, também. De certo. Velocidade pelo lado, sim. De 1 contra 1, são jogadores que vão encaixar muito bem nessa perspectiva. Eu sei que o Cássio quer fazer uma pergunta porque a galera mandou no Instagram, mas seja sincero, você já tem um time na cabeça definido? Não, zero. Eu tenho... Zero não, eu tenho... Tem que ter alguma coisa, né? Não, já semana a galera já tá muito... vamos dizer assim, a espinha dorsal está pronta. Existem dúvidas em setores, porque os jogadores estão treinando muito bem, os caras estão treinando com muita intensidade. Aquela dúvida boa para o torcedor do Vitória ficar um pouco mais tranquilo? Por exemplo, onde é que são as dúvidas? Na volância. Volância tem boas opções. Volância tem quatro jogadores treinando em alto nível, velho. Treinando em alto nível. Então, aí traz uma dúvida pro treinador. E o encaixe desses jogadores, característica. Eu gosto do volante que marca e joga, que participam das 2 fases do jogo. A cultura que vem do atleta chamusca, né? Eu não gosto de falar primeiro volante. Dificilmente vocês vão ver eu falar meu primeiro volante. Eu não uso essa nomenclatura. Sim. Eu gosto que os 2 participem das 2 fases do jogo. Um vai, outro fica. Exatamente. Eu gosto de volante que infiltra. Eu gosto de volante que dá a possibilidade, que entra no último terço. Gosto de volante que chuta da entrada da área. Então, eu estou treinando eles para que eles possam ter essa variação de situações de jogo. E ali o tripé. Porque a ideia é assim, qual é a ideia central? 2 volantes, um meia mais central, 2 jogadores pelo lado, que podem ser um meia e um atacante, de preferência, que aí você equilibra melhor. Você tem um que vem por entre linhas e joga mais por dentro. Você tem um que pisa um pouco mais na linha. Que vai mais aberto, espera o jogo apoiado do lateral passar. Exatamente. Aí você tem um 9 que pode vir para jogar como pivô, fazendo jogo apoiado, mas que tem característica também de diagonal. Até para abrir espaço para infiltração. Bola de profundidade, que, por exemplo, é a característica de Léo Ceará. Então, qual é o Olha, achamos um. Falta 10 agora. Qual é o trabalho do treinador? Encaixar essa mecânica e descobrir quais peças que se encaixam melhor. Então, aí a gente tem, vamos lá, só para clarear as ideias. A gente tem Andrigo, tem Luan. Sim. A gente tem Rui, tem Iago, tem Eric. A gente tem Nixon, Luan Ferreira. Todos esses aí, com características que pode jogar aqui, pode jogar aqui, pode jogar aqui. Entendeu como é que funciona? Já a montagem de elenco que a gente vê mais homogênea no Vitória, que dá uma possibilidade maior de você ter mais opções para trabalhar. Agora, eu posso em algum momento abrir mão, por exemplo, em um determinado momento do jogo, desse meia mais central e fazer um tripé de volante? Posso, porque eu tenho um volante que sabe fazer isso. Entendeu? Então, pode ser um falso articulador. O que eu gosto, na verdade, na prática, eu não sou preso a sistema. Eu não sou preso ao sistema, eu sou preso aos conceitos. E eu treino as fases do jogo e os conceitos em cada fase. Eu ia lhe perguntar isso, porque assim, você falou muito dessa coisa da movimentação, dos atletas até trocando de posição. E o jogo de terça-feira contra o CSA do Sub-23 foi um 4-1-4-1. Sim. Né? Herbert ali entre as linhas, os 2 Luans, Nixon, Gemerson e Heron.
Não é o 4-2-3-1 do Chamusca. E aí aproveitar aqui o Caio Marques, né? Que você vê a gente mexendo no celular aqui, é pra poder pegar, porque a galera mandou um cara de pergunta. Muito obrigado quem mandou pergunta no Instagram. Lá no nosso @BarFutebolClube no Instagram. E ele perguntou a formação usada, você acabou que já respondeu, mas ele falou, a formação usada no Sub-23 vai ser parecida com a dos profissionais? Então assim, tem muito com isso. Foi um 4-1-4-1, mas você tá se apegando mais ao conceito. Exatamente, é isso aí que é o segredo. Os conceitos que o Bustos trabalha são muito próximos aos meus conceitos. Proposição de jogo, movimentação, troca de posição. O Vitória teve posse de bola quase o tempo todo do jogo. O João Carlos foi o melhor atleta da partida. E começou o jogo com imposição, jogando no campo do adversário. E não é a posse de bola no teu campo, é a posse de bola no campo do adversário. Que eu acho que isso que é importante. Sim. Que aí você está jogando mais próximo do gol adversário, que esse é o objetivo. O jogo de futebol é um ganho de território. Quando você consegue ganhar um território e jogar no campo do adversário, você está mais próximo do gol do adversário. Então, os conceitos são muito próximos. O sistema, ele é diferente. Por que o sistema é diferente? Porque o ano passado o Bustos comandou, durante o Campeonato Brasileiro Sub-23, essa base de jogadores jogando nesse sistema. Então, não seria interessante mudar tudo agora, entendeu? Até porque a nossa ideia são os conceitos. E os conceitos que ele vem trabalhando são muito próximos aos nossos. Então, não vai haver nenhuma questão de adaptação porque jogava no 4-1-4-1 lá e aqui vai jogar no 4-2-3-1. Isso aí não deve acontecer. São dois sistemas que, assim, na pior das hipóteses dessa diferença, você consegue que eles aconteçam os mesmos atletas. Muito próximo. No campo, na hora ali acontece. Tem jogador de beirada, extrema, como a gente chama. Tem meia que joga centralizado. Tem a referência lá. Tem a referência que é um 9, nos dois tem. A diferença, você muda uma peça só aqui. É como se você tivesse um volante que vai para a segunda vez de 4, exatamente. exatamente. Acabou. É um volante, um volante que você adianta, que no jogo acontece toda hora. De um volante do lado da bola espetar e o outro ficar por trás. Ali já está desenhando 4-1-4-1. Que o sistema, na verdade, ele não é móvel, não é botãozinho parado no campo, né? É porque o torcedor... Não é totó, né? Nos últimos anos, o torcedor começou a buscar conhecimento dessa parte tática, que é interessante. E é bacana. É um jogo de xadrez ali. Bacana. Então, a Vitória joga no 4-2-3-1. Sim, com a bola ou sem a bola? Com a bola ele vai de um jeito, sem a bola ele se defende de outra maneira. Né? E quando perde a bola ele vai de cima com muita gente, vai dar pressão, às vezes deixa o adversário vir. Aí a Vans defende num 4-4-2 porque o meia encosta no atacante e vão os dois na bola fazer a pressão. Eu tô percebendo que o Chamusca, o velho desbloqueia aqui na moral pra fazer mais perguntas. Eu tô percebendo que o Chamusca deixa bloqueado aí. Vai ter muita pergunta bacana. Aqui, ó, tem o 69 não Bial. Não pode ter casca de banana o 69 Bial. Minha cerveja acabou aí, viu? Não, Luqueta, reposição, porque o senhor me pediu. E Pablo Caldas e a galera da Clube Tio Beer, o kit do homem. Não, quero um pack pra ele. Aqui não tem esse negócio, não. O 69 Se ganhar a Bavia, pretende usar a base, é quase que sine qua non, né? Pretende usar a base. É o que tem pra usar. E assim, é o que tem. É qualificada, porque é feito um trabalho de qualidade e tem uma história. E se você pegar, eu tenho até falado isso em outras entrevistas, vocês já devem ter escutado, a essência do Vitória foi sempre utilizando base quando teve sucesso. A mescla. É a filosofia do clube, né? É a filosofia do clube. Foi onde ele alcançou os melhores resultados da história. Exatamente, então a gente não pode abrir mão de usar. Agora tem que equilibrar. Ter jogadores experientes, ter mescla. Não adianta, você não vai conseguir formar um time só de jogadores de base. Vai ter um momento da competição que a experiência, o jogador cascudo, quando eu falo, faz, ainda mais no vestiário, faz uma diferença.